E aí, galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Ti e hoje a gente está trazendo um novo quadro do canal chamado Conversa Entre Otakus. E hoje o episódio vai ser sobre Shingeki no Kyojin. Sim, gente, Shingeki no Kyojin. Vocês pediram bastante pra gente fazer esse episódio, falar sobre, fazer podcast sobre, mas a gente resolveu fazer esse novo quadro no canal e também trazer as nossas primeiras impressões de Shingeki no Kyojin, porque a quarta temporada tá saindo, né? Vai sair agora semana que vem, se não me engano. O assunto é bem polêmico aqui, porque o D já falou isso várias vezes no Twitter, falando nisso, ele está aqui hoje, finalmente, eu quero chorar. Mas enfim, ele está aqui hoje também para comentar sobre Shingeki. Todo mundo sabe que ele não gosta de Shingeki no Kyojin. Não vou falar odiar porque é muito forte a palavra, então vamos manter, ele não gosta de Shingeki no Kyojin. E eu me esforcei, né, para assistir da primeira temporada até a última 59 episódios em 2 finais de semana, porque eu vou ser bem sincera, gente, eu não consegui começar nunca, porque eu lembrei que eu tinha que começar desde a primeira, porque eu não lembrava nada da primeira. E daí eu fiquei tipo, eu tenho que começar desde a primeira. Mas deu tudo certo no final das contas, consegui assistir. E o D só faltava a segunda parte da terceira temporada, então ele conseguiu terminar antes de mim ainda. Mas enfim, né, gente, hoje a gente vai trazer aí nossas opiniões sobre Shingeki, porque a gente vai trazer a quarta temporada aí pro nosso canal também. E provavelmente vai ser eu e ele no mesmo vídeo. Vocês não esperavam por essa, né? Tô sabendo. Mas enfim, galera, hoje quem vai começar a discussão vai ser o D. E é isso aí, D, fica contigo. Fala pessoal, eu voltei, aê, solta fogos. Nada, né? Beleza. Eu vi que vocês estão preferindo a Ti pra falar sobre Jujutsu, mas é meu, eu não divido, sou egoísta, então eu vou falar de Jujutsu sempre. Zoeira, gente, ela vai aparecer de novo quando ela quiser falar sobre algum episódio específico, é com ela, beleza? E falando mais sobre o nosso quadro Conversa Entre Otakus que a gente criou agora, a gente vai conversar um pouco menos de tempo, diferente do nosso podcast, e vai ser meio que assunto aleatório. A gente vai pegar tipo uma notícia, a gente vai pegar alguma coisa que a gente quer falar, mas não dá um programa grande, e conversar aqui, que é isso que a gente vai fazer mais. A gente vai conversar um pouquinho entre nós e com vocês, e é isso. Eu acho que essa é a ideia do nosso quadro. Espero que vocês gostem, que vocês aceitem a ideia. Teve um inscrito nosso que pediu pra gente falar sobre Boku no Hero Academia. A Ti, ela nunca assistiu Boku no Hero Academia, então não dá pra fazer um podcast sobre, mas a gente pode falar assim, de um jeito mais simples, um pouco da minha opinião, do que eu acho. A Ti dá a opinião dela, de porque ela não viu, e um mais curto, não é muito elaborado, entenderam? Acho que vocês pegaram a ideia de como vai ser. E quando a Ti falou assim que eu não gosto de Shingeki no Kyojin, mas não odeio, e ela falou muito bem isso, porque incrivelmente eu escrevi algo bem específico sobre isso, que eu vou falar agora. Porque quando eu falo que eu não gosto de Shingeki no Kyojin, tem pessoas que pensam assim que eu acho que a obra é ruim, mas não é ruim. Eu vou dando um exemplo bem simples aqui. Imagina um personagem, e ele faz coisas que você não gosta, sabe? Tipo, mata um personagem que você gosta, alguma coisa assim, e você fica meio pé de raiva com ele, tipo, ele é bem criado, ele é bem elaborado, o autor fez coisas boas nele, mas você mesmo assim não gosta do personagem por causa das atitudes deles, por causa das coisas que ele faz. Então é isso que eu tenho com o Shingeki no Kyojin. Não é que eu não ache ele uma boa obra, ele tem pontos bons, mas eu me incomodo muito com o que o autor faz, ele me irrita em algumas cenas grandiosas. Então eu vou falar um pouquinho mais depois sobre isso, um pouquinho de cada coisa, e vocês vão entender o sentido que eu falo de não gostar das coisas que ele faz. Então, D, acho que eu vou começar com a primeira temporada porque foi o que eu assisti, é recente, gente. Eu terminei as 3 temporadas em 2 ou 3 finais de semana, tá? Eu passei novembro inteiro basicamente assistindo Shingeki, então tá bem fresco na minha memória as coisas. Eu comentei isso com o D quando eu terminei a primeira temporada e fui pra segunda, que eu falei pra ele que a primeira temporada não tem tantos problemas sérios, e eu gosto da primeira temporada. E aí entra na segunda, que é um pouquinho mais complicada, eu acho. Você tem alguma coisa pra comentar sobre a primeira temporada? Que eu queria ir em partes, porque senão fica se atropelando em fatos que aconteceram antes e depois, sabe? Então, sobre a primeira temporada, como eu vi assim que lançou, um pouquinho depois que acabou, mas no ano que lançou, eu não tive uma opinião formada sobre tudo. Eu lembro que quando eu assisti, eu tive um problema bem grande quando o Eren se transformou em Titã.
Por que que eu tive esse problema? Porque eu achei meio estranho que ele fosse morrer tão rápido assim, então eu entrei em choque, então isso é uma coisa boa pro anime, lógico. Só que quando mostrou que ele era um titã assim e que o anime seguia para esse rumo, porque até essa parte mais ou menos eu tava pensando que seria humanos contra monstros, sabe? Tipo, ia ser algo, cara, inexplicável, porque não tinha como derrotar aqueles monstros e muita gente morria e era mostrado como que as pessoas sofriam com isso e tinham dois seres ali que destoava de tudo. E aí quando mostrou que o Eren tinha esse poder, sabe, foi o primeiro baque que eu tive. O que eu mais queria quando eu assisti Shingeki no Kyojin era ver a tropa de exploração explorando, ver o que nos foi apresentado no primeiro episódio. Você vê que chega as pessoas lá sofrendo, sem umas pernas, sem os membros do corpo, e você vê o Eren, aquele pessoal falando, nossa, eu quero ir lá pra fora ver. Então eu também queria ir lá pra fora, conhecer aquele mundo, saber o que estava acontecendo, saber o que tem além das muralhas, igual o Armin, por exemplo. Então, quando eu comecei a assistir Shingeki no Kyojin, eu tinha essa vontade de ver, porque o Armin e o Eren e a Mikasa eles também tinham essa vontade. Então, eu criei, não sei se deu pra entender, eu criei esse laço com os personagens de conhecer o mundo. E não foi muito isso que me entregaram na primeira temporada. Não sei se vocês entendem a situação. E quando acabou, quando chegamos no final da última temporada, que foi a briga dos titãs, e depois de ter um caso que eu vou falar um pouquinho depois de por que eu não gosto de Shingeki, que tá ligado, eu acho que eu posso até falar agora. Porque eu não gosto de como ele usa o plot twist toda hora. O jeito que ele toda hora quer fazer algo, sabe, dar uma reviravolta gigante assim, tipo, nossa, vai morrer alguém. Não, não morreu. O Eren, por exemplo. Nossa, eles conseguiram salvar a muralha. Boa. Aí aparece o Colossal com a cara olhando pra eles e dá tudo errado. Nossa, eles estão presos na torre. E aí alguém se revela Titã e salva eles. Então, eu já tava com o pé atrás sobre isso, porque sempre era cena grandiosa. Então, daí quando a gente entra na segunda temporada, eu senti um pouquinho desconectada do que estava acontecendo na primeira, porque não seguiu o que estava acontecendo na primeira. Eu senti a desconexão porque, primeiro, você entra na primeira temporada e vários fatos são jogados pra você, né? Eren se torna gigante, existem titãs, você tem como matar esses titãs de certa forma, teve um ataque 5 anos atrás, daí você descobre que humanos também se transformam em titãs. Daí, beleza, ok. Daí você já começa a se perguntar, né? Então, os titãs, provavelmente, os que atacam as pessoas, né? Provavelmente também são humanos. Aí você já linka uma coisa com a outra. Ok. Daí a segunda temporada é o quê? É o sequestro do Eren. E um monte de gente falando que é o Titã Colossal e é o Titã blindado, cheio de intenções por trás, mas nenhum revela quais são as reais intenções, e você fica tipo, e aí, o que você quer fazer com o Eren? Os 12 episódios inteiros, e você fica no escuro porque eles não querem revelar as intenções agora, porque eles querem deixar tudo pro final, que é a terceira temporada. Bom, no final não, né? Mas, tipo, querem deixar pra próxima temporada, que é a segunda parte da terceira temporada, no caso. Porque nem na primeira parte da terceira temporada se entende. Você só vai entender no final mesmo. Então, ficou pra mim completamente perdida 12 episódios. Porque você só descobre que o Reiner e aquele outro lá é o Titã Colossal. A Ymir também é um titã. E que a Ymir é apaixonada pela Krista, e a Krista se chama História. E ela faz parte da realeza, ou sei lá, nem é ali que a gente descobre, eu acho. É ali sim. E é só. São esses 3 fatos. Que pra mim não tem muito motivo você jogar em 12 episódios que serviram só pra você contar essas 3 coisas. Então, pra mim, a segunda temporada ficou muito desconectada da primeira, não entendi. E pra mim não fez sentido. Simplesmente a segunda temporada não fez sentido pra mim existir no plano de todo o negócio. Porque eles queriam mostrar as intenções do Reiner, do porquê que eles fizeram isso, do porquê que eles traíram os cadetes, do porquê que não sei o que lá. Mas não mostraram bosta nenhuma. Por quê? Porque eles não queriam mostrar o passado deles. Por quê? Porque eles queriam deixar tudo isso pra terceira temporada. Então o que vocês queriam no final das contas com a segunda temporada? Não entendi. E daí ficava lá o Eren quase sofrendo naquela
sem braço, porque eles arrancaram o braço do Eren, porque, ai meu Deus, foi um. Ah, a segunda temporada pra mim foi um caos, graças a Deus foi só 12 episódios. Então, eu concordo com você e o que você falou contribui com o porquê de eu não gostar. Porque, como eu posso dizer assim, foi a segunda temporada que eu dropei. E eu só assisti a terceira agora porque a gente resolveu gravar sobre a quarta. Porque eu tinha dropado o anime. Eu não tinha um pingo de interesse de assistir a terceira temporada, porque a segunda temporada eu não vou dizer odiei, mas foi a que mais me irritou. E eu falei, eu não quero ficar irritado vendo anime, gente. Quem é que se irrita assistindo alguma coisa? Então, se o anime tá me fazendo isso, eu não vou continuar. E foi por isso que eu dropei. E eu vou falar um pouco do sistema que o autor usa. Eu não gosto como ele exagera nesse sistema de plot twists e de flashbacks. Eu não gosto, eu não consigo gostar. Eu entendo o uso, eu acho válido o uso, mas de vez em quando. Mas ele usa todo o momento. Se você pensar em uma cena, para aí. Agora, você tá escutando a gente. Pense em uma cena. Agora pensa talvez um episódio anterior. Você vai ver que ele tentou fazer um plot twist de algum jeito. Talvez vocês tenham gostado. Você fala, mas comigo funcionou e por isso o anime eu gostei, deu certo. E é válido, gente, eu entendo isso. Comigo, como eu falei, desde quando eu entendi que o Eren não era normal e virou um titã, eu já meio que me liguei que ele usa dessas artimanhas toda hora, porque se repetia, se repetia. E o flashback, eu comecei a me tocar que as pessoas morriam depois do flashback. Eu ficava tipo, eu tô vendo uma história de alguém que vai morrer. E tipo, pra que eu quero ver a história de alguém se vai morrer? Eu não vou ter ligação com o personagem. Eu não vou sentir emoção quando ele morrer, porque eu não ligo pra ele. E eu não vou ter depois, porque ele morreu. Então, gente, eu já vou seguir pro final, tá? Eu vou fazer a primeira parte e a segunda já emendada, porque como é pra ser uma coisa só, então, né, vamos fazer uma coisa só. A primeira temporada foi bem interessante, principalmente pelo clima político. Finalmente mostraram como é regido dentro das muralhas, o que é uma coisa que devia ter sido mostrada desde a primeira temporada. Não adianta você trazer um golpe de Estado no começo da terceira, sendo que a gente nem sabia que existia um rei falso, ou que existia um rei at all, que ficava sentado num trono, e que tinha um parlamento que era corrupto. A gente sabia que a polícia era corrupta, porque apareciam alguns casos na primeira e na segunda temporada. Mas assim, na terceira eles aprofundaram isso. A polícia corrupta. E daí do nada aparece um rei falso e um parlamento corrupto. Ok, a gente até entendia da igreja, mas a gente não sabia que isso também tinha envolvimento no parlamento, que eles sabiam sobre as muralhas, eles sabiam sobre tudo, né? Então quem sabe é a igreja e o parlamento e o rei falso. Bom, o rei falso não, né? Porque ele era meio nada a ver, mas enfim. Eu só não gostei que eles não explicaram o clima político das muralhas no começo e só colocaram na terceira temporada. Porque para mim não faz sentido você querer explicar uma coisa que acontece constante. Cara, se passaram 4 meses desde um monte de coisa que eles fizeram, entendeu? E nesses 4 meses aconteceu tanta coisa que eles não conseguiram colocar tempo para explicar que é regido por um parlamento, tem um rei, né? Daí esse parlamento comanda também a polícia interna e não sei o que lá. Tipo, tem que explicar um pouco. Você não pode simplesmente jogar um golpe de Estado do nada, assim, porque sim, entende? Mas, tirando o fato de que, né, não foi explicado nada sobre isso, a terceira temporada é boa. Eu gostei muito, foi a temporada que mais me prendeu, assim, foi a temporada que eu mais assisti rápido. Agora, na segunda parte da terceira temporada, tá. Eu tive problemas também, e principalmente com a história por trás de tudo de Shingeki, porque eu não gostei da ideia do rei ter se metido dentro de uma muralha para se proteger e apagar da memória de todo mundo sem pensar na possibilidade de que real os outros lá poderiam vir e atacar ele algum dia na vida dele. Tipo, isso pra mim é retardadice mental. O cara não é rei, o cara é simplesmente um covarde. Mas, né, eu já discuti sobre isso com o D também. E eu entendo também quais foram os motivos do qual ele não. Do qual ele quis apagar as memórias do ser humano. Mas o ser humano é burro, né? Não tem escapatória nessa. E, tipo, outra coisa que eu não gostei é o fato de que eles terem voltado à Idade da Pedra e, tipo, o outro continente tem tipo, armas, tem um monte de coisa que, tipo,
zeppelins e tal, e aviões e pá, e eles estão ali no meio da pedra quase. Não sabem nem o que é café, tadinhos. Então, assim, bem trash isso, na real. Eu achei meio, tá, ok, eu vou aceitar essa história, mas assim, não, eu acho que teriam jeitos melhores de contar essa história, mas isso daí já é mais opinião minha, mais opinião bem pessoal. Pra dentro, como o D falou também, pra dentro do mundo de Shingeki não faz sentido ser assim. E realmente faz. Eu particularmente não gostei, mas realmente no universo de Shingeki faz sentido. A única parte que eu gostei da segunda parte da terceira temporada foi solenemente o Levi. Esse foi o melhor personagem desde a primeira temporada até a terceira temporada. Pra mim, o Levi é o melhor de todos. Ele é o mais sensato e ele é o que mais pensa entre eles. Eu acho que ele é o único que, tipo, vê as situações do jeito que elas são e vê os seres humanos do jeito que eles são. Eu acho que é só isso mesmo. É verdade. A cena que eu mais gosto é a luta do Bestial. Eu já vi altas vezes no Twitter antes de assistir. Só que assistindo de novo e sabendo o que aconteceu, eu ainda acho mais topper. Mas é só essa, a cena. O resto pra mim não fez diferença alguma de novo. E, gente, não tenho o que dizer assim. Pra mim, Shingeki é ok, tá? Não é o melhor do mundo, mas também não é o pior do mundo. Eu entendo porque que faz muito sucesso, tem muito apelo, eu entendo perfeitamente. Só que pra mim é um anime ok. Eu não colocaria nos meus top 10, assim, porque, como vocês podem ter visto, eu tive muitos problemas com eles. Mas, fora isso, gente, respeito vocês, eu entendo muito porque que vocês gostam, mas eu acho um anime ok. Agora eu quero falar os pontos positivos de Shingeki no Kyojin, porque a obra não é uma porcaria, ele tem seu lado bom, e como eu já falei, as partes que eu não gosto, eu vou falar as partes que eu gostei mais e que merecem ser ditas, porque o anime não tem só coisas ruins, na verdade a obra não tem só coisas ruins, então o que eu gostei mais, primeiro, foi os personagens, o autor, ele sabe criar bons personagens, você vê o personagem, você sabe as motivações dele, você entende por que ele tá fazendo tal coisa, você consegue, dependendo de quanto tempo o personagem dure, né? Você consegue ter empatia com o personagem. E até por isso como eu reclamei ali em cima, dos flashbacks, não precisa disso para eu me ligar com um personagem. Ele sabe criar bons personagens, não precisa mostrar a história do passado do cara desde que ele nasceu até o que ele fez com 5 anos de idade e etc. E o outro ponto positivo é o mundo de Shingeki no Kyojin. Gente, depois dos 3 últimos episódios contando a história de como tudo aconteceu, que a Ti já falou um pouco sobre, você começa a ver muitas referências à Segunda Guerra. E eu não sei se vocês sabem, mas eu sou viciado em documentário de guerra, eu fico lendo muitas coisas sobre a Segunda Guerra, então quando eu comecei a pegar algumas referências, eu me cativei, eu comecei a ver e falei, entendi as coisas que ele quis passar ali, o mundo, como eu falei, que ele criou, de sobrevivência mesmo, né? Apesar da gente não gostar de por que o rei fez isso, mas dentro da história, tipo, na racionalidade do rei, ele pensou isso e fez ok. Lá dentro tá ok. A gente tá vendo por fora, então a gente tem um outro ponto de vista. Então, o mundo de Shingeki no Kyojin, ele é bem feito e esses flashbacks que importam mostram isso, só que esses ficaram pro final, né? Porque a gente demorou 59 episódios que a gente falou aí, se eu não me engano, para saber o que aconteceu no mundo todo. E assim que a gente descobre o que aconteceu no mundo todo, vai ter uma guerra. E assim que vai ter uma guerra, vai acabar o anime e pronto. E por isso eu falei sobre explorar, a tropa de exploração, de conhecer aquele mundo, se não for inteiro, uma boa parte dele. Isso a gente não teve, gente. Vamos concordar que isso a gente não teve. E o mundo é bem feito. Isso que, você viu? Ele cria personagens bons, só que ele usa flashback para matar os personagens porque ele não gosta muito de desenvolver isso. Que é uma pena. Ele cria um mundo bom, mas ele não explora o mundo dele. Tipo, oh, cara, faz isso. E a primeira parte da terceira temporada pra mim foi a melhor temporada que teve, só porque foi menos Shingeki possível. Como assim menos Shingeki? A gente não teve o Eren durante metade da temporada. Sim, ele sumiu por 5 ou 6 episódios.
A gente tinha uma missão clara que era sobreviver, era a tropa, não tinha titã nenhum, não tinha ninguém, era 6 pessoas, se eu não estiver errado, tentando sobreviver, fugindo e salvando o Eren de novo, porque ele só é sequestrado, né? A gente teve o golpe de estado nesse meio e, sinceramente, eu olhei e falei, caramba, é isso que eu queria ver. Olha como que funciona o sistema daquele mundo. Olha como que as muralhas eram regidas. Tinha um rei que não era rei. Tipo, vocês estão entendendo? Ele criou uma coisa muito interessante, simples. Porque a gente não teve briga, não teve nada. A gente só viu o personagem conversando. Tem aquela cena da tortura que a personagem de óculos faz. Eu esqueci o nome dela, gente. A Range, né? Alguma coisa assim. E essa cena é muito boa e você não vê nada demais acontecendo. Tipo, é usando a mente para desenvolver casos. E então isso me pegou. Até a cena no final, a gente fala assim: ah, mas teve uma luta no final entre titãs. Sim, mas repara a representatividade da cena. A gente teve a History tentando dar o golpe final para ganhar o respeito do povo. Não teve reviravolta, gente. Se vocês fossem tocar, foi uma luta só. Não teve uma segunda luta, não teve uma parte 2, um episódio 2, não teve segundo tempo. Tipo, começou a luta, apareceu o rei, pá, ganhamos. Boa. Agora ela é respeitada pelo povo porque ela salvou todo mundo. Então, essa pra mim é a melhor temporada por causa disso. Que eu espero da próxima temporada. E eu acredito que vai ser a temporada mais Shingeki no Kyojin possível, porque vai ser uma guerra, então vai ter muita gente morta, vai ter muito titã lutando e só isso. É isso que eu espero. Vai ter cenas épicas, porque o autor gosta de fazer isso. Então, se vocês querem cenas épicas, vocês vão ter. Eu queria uma boa história narrativa, não queria ver guerra. Porque a última vez que eu vi uma guerra eu me decepcionei muito e eu não tenho expectativa nenhuma pra ver outra guerra. Não sei a ti, mas é isso. O que eu tenho pra falar sobre Shingeki no Kyojin é isso, gente. Eu espero que vocês entendam nossos pontos, o meu principalmente porque eu não gostei. E eu tô contando aqui pra vocês, dando exemplos pra vocês entenderem. Não é birra, não é caçando pelo ovo. Tipo, eu tô explicando pra vocês o motivo e como isso aconteceu. Espero que vocês entendam. E é isso, tipo. Mais alguma coisa pra falar? Não, eu acho que é isso aí mesmo, Dê. Eu acho que não tem mais muito o que falar, foram todas as nossas opiniões. É, a quarta temporada pra mim vai ser provavelmente a mesma coisa que você. É, eu acho que vai ser épico e eu acho que. Opa! Eu acho que eu provavelmente vou acabar gostando, mas vai depender muito. Se ele usar muito dos plots nada a ver no meio de tudo, eu vou ficar meio decepcionada. Se for maçante, que nem foi a segunda temporada, eu vou dropar no meio. Bom, não vamos poder dropar, né? Porque a gente vai trazer pro canal, mas mesmo assim. E antes que a Ti termine, eu queria dizer que a gente não vai ver a última temporada assim só pra criticar, falar mal. Não tem nada a ver disso. A gente vai ver com a mente aberta e o que for bom a gente vai falar que foi bom e a gente vai comentar sobre tudo. E não é porque a gente acha que algo vai ser ruim, tipo aconteceu no episódio e foi ruim, que a nossa opinião é melhor que a de todo mundo, não é? A gente só quer falar o porquê a gente achou e a gente quer que vocês falem por que a gente tá errado. E é isso o debate que a gente quer criar, entendeu? É basicamente isso que o D falou. Então, galera, eu acho que a gente hoje vai ficando por aqui mesmo. Deixem um like, deixem nos comentários, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, que eu nunca falei isso na minha vida e por algum motivo eu lembrei disso no último vídeo que eu fiz, que eu acho que foi em Jujutsu que eu falei isso. Ativem o sininho ali para vocês serem notificados quando a gente posta vídeo, porque, né, eu e o D, a gente é bem aleatório. Posta vídeo ali, posta vídeo aqui, né, às vezes não era para ter postado, mas foi. Então, coloquem ali no sininho que a gente agradece muito também. Compartilhem com os amiguinhos de vocês. Vejam o que a galera também acha desse vídeo aqui de Shingeki, porque ele é bem legal. E falem pra gente também o que vocês acharam do novo quadro que a gente vai fazer, beleza? É isso aí, galera. Hoje a gente vai ficando por aqui. Eu fui a Ti e falou!